Saudações artísticas! Hoje abrimos espaços para uma experiência que atravessa corpo, sensibilidade e presença. Uma proposta que une dança contemporânea e estados de percepção ampliada. No episódio de hoje, nós estamos aqui com Jonathan Rios e a Angel Cacau e vamos falar sobre a oficina Corpo Rio, que participou do edital de ocupação do Teatro da Escola Livre do Grupo Pontapé. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Vocês aqui com a gente no Observatório da Cultura. Conta pra gente um pouco de como surgiu essa ideia de unir a dança contemporânea e o cacau. Um dos primeiros encontros, né, e experiências que eu tive com o cacau foi através da dança. E eu acho muito bacana como que a dança ela consegue trazer expansão de consciência, expansão do corpo através dos nossos movimentos, até o autoconhecimento que a gente consegue através da dança e que estimula isso dentro de nós, esse ser criativo, esse ser que vai para a vida. E o cacau, ele é um estimulante que vem para estimular a gente ter mais força, mais calor, mais energia dentro da dança. E depois disso, né, quando eu tive essas experiências, me deu muita vontade de ir conhecer mais sobre o cacau, de estudar mais sobre essa medicina, de entender como que ela surgiu, como que ela aparece pra gente, né? E ela é uma medicina muito antiga que foi usada pelos povos originários da Guatemala, da América Central, de uma forma ritualística, dentro de danças, né, com danças, né, em rodas, e trazer isso nos dias de hoje é uma forma da gente poder expandir mais o nosso pensamento, mais os nossos movimentos, junto com o cacau e com a dança. Para mim esse lugar de unir os dois, ele chega num momento muito específico assim da minha trajetória mesmo, artística. Nessa busca mesmo de vida mesmo, de reacender um fogo, um desejo de mover. E aí eu acho que o cacau chega nessa união mesmo de perceber esse fogo mesmo interno que quer pulsar, que quer dançar, que quer se mover. E assim, a união da dança e o cacau é perfeita, assim, é o fogo que traz o movimento, né? Então, é isso. Que bacana isso. E como que vocês percebem, assim, que o público de vocês, né? A oficina que aconteceu aqui no edital de ocupação não foi a primeira oficina que vocês fizeram com essa proposta. Como que vocês percebem, assim, essa novidade, né? Como é o cacau para o público e como que é o público dançando com o cacau? O que vocês perceberam nesse sentido? A princípio é uma pesquisa, né? A gente está começando essa pesquisa agora e a gente fez com a gente mesmo, né? Com a companhia IT, a gente sempre se encontra, sempre está tomando cacau e a partir do cacau surgem muitas ideias, né? Aquece muito nosso mental para nosso fazer artístico, porque quando a gente se encontra a gente está sempre falando sobre isso e com o cacau ele vem abrindo mais possibilidades. E com o público, né? Como que o público percebe isso? Ainda também é novo pra gente. A gente sabe que pra nós faz muito bem, é muito gostoso. A gente gosta, a gente sempre quer cacau, né? Tanto para dançar como também para fazer outras atividades na vida, né? E no dia que teve a oficina, eu senti, primeiro eu senti nessa atmosfera que se criou aqui, uma energia quente, uma coisa que... E eu falo muito, né? Essa bebida é uma bebida quente, né? Picante, ela tem pimenta, ela vai trazer esse fogo interno mesmo. E uma sensibilidade junto com a dança que a gente veio trazendo, né, escalonando essa presença, né, e eu fui sentindo isso, e aí quando eu vi, eu estava sentindo no meu corpo, então é uma coisa que eu senti fora, mas que estava já acontecendo dentro de mim, né, e as pessoas, né, depois dos feedbacks, assim, que eu recebi, ou até mesmo, né, no finalzinho, assim, foi de uau, né, que
diferente, né? Uma coisa diferente, não esperava por isso, né? E foi muito legal porque as pessoas, elas vêm com esse convite de aprender algo novo, né? De explorar algo novo. Então, ainda é esse lugar de pesquisa mesmo. Pesquisa e descoberta. Eu acho que assim, por estar nesse ambiente, né, num ambiente artístico, um ambiente teatral, onde já aconteceram várias apresentações, né, então essa energia da cena, da performance, né, tá aqui, né, tá embrenhada. Então, quando a gente chega aqui com essa iluminação também e propõe essa possibilidade de mover o corpo com o cacau, né, eu acho que traz essa potência mesmo, de trazer essa expressividade, né? E eu acho que foi isso que as pessoas vieram buscar mesmo, o público. O público veio buscar essa vontade de se expressar, de falar sobre suas sensações, suas emoções, né? Então, e o mundo hoje precisa disso, né? Precisa desse espaço onde as pessoas possam se expressar mesmo livremente. E aí a oficina veio num momento específico, assim. Então, foi um sucesso, assim, com o público, de ver o público aceitando a proposta e comprando a proposta, né, e entrando no movimento mesmo, assim. Me parece, né, eu não participei da oficina, mas conheço também o cacau e a dança, e me parece que é um pouco junto, ou talvez não tenha fronteiras entre a expressão artística, o conhecimento do corpo, a questão ritualística e também a questão terapêutica. Faz sentido isso para vocês? Existem essas presenças aí, claro, dentro desse encontro da Oficina Corpo Rio? Faz todo sentido, eu acho que nasce daí, desse lugar do terapêutico mesmo. Eu acho que a minha busca, né, a minha sede de entender o que é esse cacau e depois o que vem, né, junto com integrando, né, como a dança ou qualquer outra coisa, é esse senso terapêutico, né? Como que o cacau em grupos traz essa percepção do corpo e de forma terapêutica, e isso acontece. A minha busca é muito nisso, assim, é um lugar que eu gosto muito de explorar. Eu acho que assim, a busca, né, as pessoas virem buscar essa expressividade, esse desejo de falar sobre, o corpo se expressar as sensações. Então teve gente que chorou, teve gente que riu, né? Então teve mensagens que vieram depois, nossa, que visceral, nossa, foi profundo, Jonathan, quão terapêutico, quanto artístico, né? Então, e que eu acho que a arte, ela é junto, né? A terapia, ela é junto. Parece que não, né? Parece que não, mas né? Você faz a arte ali, mas junto tá fazendo essa relação com a terapia, com se ver, se perceber enquanto ser humano, se construir enquanto ser humano, né? Então, eu acho que não tem como separar. Às vezes até algumas pessoas separam, né? Mas quando você vai ver a fundo mesmo, é junto. É ali nessa construção enquanto ser humano mesmo, né? E para vocês, enquanto artistas, né? Vocês também, a Angel falou que a companhia utiliza o cacau nos processos de criação. Como que vocês também sentem isso e como que essa união do corpo e da expansão que o cacau traz contribui no processo criativo de vocês? Eu gosto de pensar de que acontece, sem cacau acontece, mas com cacau possivelmente acontece outras coisas para além, né? É uma palavra que talvez é dita, né, de uma outra forma, um pensamento que acontece de outra forma, uma sensibilidade que você tem com o outro de uma outra forma. Isso tudo acontece porque o cacau, ele tem várias neurotransmissores do prazer e de estado de bem-estar, né? Ele traz esse bem-estar para o corpo. Então, é natural que quando a gente toma um antidepressivo natural como o cacau, aconteça essas percepções enquanto grupo, né? Enquanto indivíduo também, mas enquanto grupo a força ela cresce. Então, existe um estado mais lúdico, uma vontade a mais, né? O cacau, ele dá essa vontade a mais de unir. Eu acho que essa união que a Angel, ela entrou na companhia, né, nos últimos anos, então a gente ainda não tinha testado essa relação com o cacau. E assim, percebendo essa diferença da companhia
tomando o cacau e sem o cacau, né? Tem essa construção das relações, né? Do afeto, do abraço, né? Do contato, do olhar, né? Da palavra carinhosa, da troca carinhosa. Eu acho que o cacau trouxe essa construção, né? Na relação com a própria companhia, entre os integrantes, né? Essa forma de se relacionar um com o outro, com afeto, atenção, cuidado, né? Amparo, que eu acho que o cacau vem trazer. Que bacana, que bons ganhos, né? E como que foi para vocês propor no edital de ocupação, né? Qual que era a expectativa de vocês, né? Com essa proposta, né? Conta um pouquinho pra gente, como que foi para vocês essa proposta? Acho que a gente começa falando de uns 3 anos atrás, que quando eu entrei na companhia, né? Que o Jonathan é meu professor, e aí eu conheci ele aqui, né? Eu conheci ele aqui, no edital aqui, inclusive, né? Que eu não ia vir, mas eu vim aqui entregar um cacau pra senhora. E falei assim, nossa, eu não sei se eu venho, eu não consigo, eu tenho que trabalhar, não sei o quê, mas depois eu vim. Cheguei aqui, conheci o Jonathan, e ele já me convidou para ir para a dança contemporânea, que estava acontecendo na oficina cultural na época. E aí eu já comecei a ter o feeling assim, isso funciona com o Jonathan, hein? Vamos lá. E aí a gente combinou um momento assim, de troca, onde eu fui me apresentar mais, né? A gente foi se conhecer melhor. E eu lembro muito da minha vontade de trazer isso para dentro de uma sala de teatro, para dentro de uma estrutura de teatro, por causa dessa energia que acontece aqui, por causa dessa iluminação que também entra como o terapêutico, como junto, né? São várias coisas juntas, né? Não é só o cacau e a dança, existe tudo isso que a gente queria, né? Então, há 3 anos atrás, a gente gostaria muito de vir para dentro de um teatro, explorar essa oficina. E aconteceu assim de casar, né? De falar, não, eu quero começar a fazer essas vivências, né? Começar a sair um pouco dessa aula diária, semanal e construir vivências mais esporádicas, né? De mês em mês. E aí casou exatamente, a Índia veio, vamos mandar nesse edital? Eu falei, nossa, será? Aí ela falou, não, então vamos mandar. Aí mandou, né? E ter vindo pra cá abriu um portal, uma porta mesmo, assim, de possibilidades dentro dessa parceria com o cacau, né, com o movimento, dessa descoberta. Então as pessoas que fizeram já falaram, nossa, quando é o próximo, porque a gente já quer. Outras pessoas que não puderam vir falaram, nossa, eu quero vir, não deu para vir, quando que é a próxima, eu quero participar. Então essa busca mesmo, que eu acho que é um momento específico que o mundo está vivendo, né, tão seco, tão cinza, né, que precisa dessa cor, precisa dessa vida, e que eu acho que o movimento, a dança, né, e as parcerias que eu acho que constrói com esse espaço, né, com o Grupo Pontapé, é que constrói mesmo, né, esse lugar. Então conta pra gente, a gente já está caminhando para o final do nosso encontro, mas eu quero ouvir vocês para saber uma coisa que é, como que é essa oficina, né, essa proposta, esse portal que você falou, essa possibilidade imersiva, né, que a ideia do cacau e da dança traz, como que isso dialoga com o artista que você é hoje, e o que vocês estão vendo para frente? O que tem para o futuro aí das propostas de vocês? O futuro, né? Eu acho bom, não consigo falar do futuro. Você até perguntou, né? Qual que era quando a gente mandou no edital, qual era a expectativa? Não tinha expectativas. Eu acho que era essa a resposta. Assim que é bom. Aí que as coisas chegam. Por quê? Eu sei que já sabe? Já sei que vai acontecer. O cacau, ele vem para trazer esse direcionamento de que eu já sou artista, já vai acontecer, e enquanto né, esse servir artístico acontece, o cacau, ele por conter ser um superalimento, conter os neurotransmissores do prazer, ele ser um alimento afrodisíaco, que traz calor, que traz relaxamento muscular ao mesmo tempo, que estimula, ele cria-se, né, um espaço na nossa mente, tirando todas as nuvens e tirando essa poluição que a gente tem do cotidiano, do capitalismo e dessa coisa de todo dia, fazer a mesma coisa. Ele tira essa coisa assim,
ele tira esses pensamentos e abre um outro espaço para que outros pensamentos mais fluidos, enquanto artista, percorram por esse espaço. E aí eu acho que essa relação de criar o movimento ideal na nossa mente, em nosso corpo, trazendo nutrição, trazendo calmaria, relaxamento, é que aí a gente pode se sentir mais à vontade em criar. Para mim, assim, no meu processo que eu tô com o Espetáculo Rio, né, em cartaz, e aí traz essa presença, essa escuta, sabe, esse afeto mesmo, esse abraço para dentro, né? Então, depois do Cacau, percebi, aí foi uma semana, na semana seguinte apresentei o Rio, né? E eu percebi essa diferença, né? Que quando eu falo do portal, quando eu conduzo a oficina Corpo Rio, não é só para as pessoas, né? Eu também dancei e aquele momento ali, ele abriu muitos caminhos para mim também, nessa descoberta enquanto pessoa e artista, né? Nesse lugar da cena, da presença, da escuta do outro, do olhar que troca, né? Do movimento que gera, que cria vida, né? Que eu acho que o Cacau traz isso, né? Essa percepção da criação da vida, né? Do criar, do gerar mesmo, né? E para mim, enquanto artista, está sendo uma descoberta maravilhosa, assim. Eu acho que é o começo mesmo de um caminho de possibilidades que vão vir, né? Chegar, e é isso, está aberto, né? Sem expectativa também, deixar que as coisas venham livremente também. Bem no fluxo do Rio, né? que leva e que vai e que acontece, né? Vai passando. E se as pessoas quiserem saber de vocês, onde eles encontram vocês? No Instagram, @angel.cacau_. Eu tenho o meu, né, @Jonathan Machado Rios, e tenho da Casa IT, que é uma instituição que está apoiando a oficina, né, então it.casa, e a companhia, né, que it.cia também, quem quiser seguir e acompanhar esse movimento. É isso. Tá certo. Então, muito obrigada pela presença de vocês no Observatório da Cultura. É um prazer imenso, né, receber vocês, e que bom que vocês enviaram essa proposta para o edital de ocupação da Escola Livre do Grupo Pontapé. Eu queria aproveitar o momento, agradecer e parabenizar, né, por tantos anos apoiando a cultura e ali resistindo, acreditando. Acho que esse movimento é muito importante mesmo para Uberlândia. Então, muito obrigado. Entre corpo e sensibilidade, seguimos ampliando os modos de perceber e existir. Este é o Observatório da Cultura e a gente se vê no próximo episódio.